Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse evento para falar de um tema que eu amo, que é a minha profissão de inteligência artificial. Beleza. Estão me ouvindo ok? Eu sou graduado em matemática, minha formação acadêmica é em matemática. Nesse momento estou fazendo uma especialização em gestão e segurança de dados e eu atuo como cientista de dados há aproximadamente 3 anos no mercado. Atualmente eu estou saindo de uma posição de head de dados de uma startup, indo como pesquisador no Albert Einstein, também com IA. E o tema da nossa palestra hoje é um bate-papo interativo com vocês. Eu sou professor da Ensine também, esqueci de falar, aqui de Juiz de Fora. Nós quisemos trazer esse tema de machine learning, que está em hype no mercado, né, já faz um tempo, mas para tentar mostrar para vocês o que é machine learning de fato, né? Inclusive, fazendo jus à minha profissão, eu gostaria de colher um pouquinho de informação de vocês. Tem alguém aqui que é da área de dados especificamente, que trabalha com IA? 1, 2, beleza. O restante é todo mundo DevOps, todo mundo entende um pouquinho aqui de programação? Beleza. Bom, para quem é da área de dados aí, e para quem for assistir a gravação depois também, eu quero deixar um reminder aqui que vários conceitos técnicos a gente vai passar um pouquinho por cima, até para deixar a apresentação mais fluida, tá? Então, pessoal de dados aí, não me julguem que eu vou pular algumas etapas, mas é para a gente conseguir entregar o que a gente quer entregar. Bom, para a gente começar então, vamos explorar o que nós vamos falar, né, nessa apresentação. Eu vou começar aqui definindo com vocês o que de fato é machine learning. Logo em seguida nós vamos falar um pouquinho sobre aprendizagem supervisionada e medidas de tendência central. E na última parte, que na verdade é a boa parte da nossa palestra, a gente vai ter um hands-on, que é uma parte prática. Eu trouxe alguns scripts aqui que já foi executado, para a gente ver um pouquinho do que nós vamos abordar da teoria na prática. Bom, então, o que é machine learning, né? Quando a gente escuta esse termo, principalmente para quem não é da área, eu acho que a imagem que vem na nossa cabeça de imediato é alguma coisa assim. A gente já imagina um robô, alguma coisa futurística, né? E não posso falar que está errado, tá? Mas eu definiria, se a gente for definir em imagem o que é, eu acho que essa próxima imagem aqui define exatamente o que é machine learning, que de fato é matemática. Tem pessoas que falam que é matemática aplicada, é uma junção de TI com matemática, enfim. Todo mundo aqui lembra do desenho do Scooby-Doo? Alguém já assistiu? Lembra lá no final, que geralmente no final dos episódios, quando alguém ia descobrir o monstro, né, levantava a capulça assim e via que era uma pessoa que tinha aquela surpresa e tal. E acabei revelando a idade de todo mundo aqui, né, de assistir o Scooby-Doo. Então, isso acontece muito nesse mercado, pessoal. Muitas das pessoas que têm interesse pela área, né, que tem esse viés da programação, que também tem, e acabam levando um susto quando começam a trabalhar de fato e ver que 70% ali do nosso tempo é trabalhando com cálculo diferencial integral, álgebra linear, entre outras técnicas, tá? Bom, mas definindo o machine learning, né, eu acho que a maneira mais simples que eu posso falar aqui, existem várias bibliografias que trazem abordagens diferentes e todas estão corretas, mas eu acho que a abordagem mais simples para a gente definir e falar sobre isso, basicamente é um modelo matemático. Acho que eu posso até citar que é uma função matemática aqui para vocês, que ela aprende padrões em dados, né, quando a gente treina um algoritmo, e essa função, quando ela vê, nós entregamos novos dados para ela vai dar um retorno para a gente. Ela prevê o que pode acontecer segundo os padrões que ela aprendeu, certo? Eu trouxe uma imagem aqui, eu vi essa imagem um tempo atrás, e quando eu estava montando os slides, eu procurei, inclusive a do blog da NVIDIA, que é uma timeline bacana, que mostra a evolução desse campo de inteligência artificial ao longo dos anos, né? Então a gente pode perceber que, inclusive, esse campo de inteligência artificial ele começou a ser estudado, desenvolvido lá na década de 50, né? E tem um porquê que da década de 80 para cá que começou a surgir aí machine learning de fato, basicamente está ligado ao poder computacional, que foi evoluindo, foi crescendo, ficou mais acessível, né, também, principalmente, né? E pela massa de dados que o mundo começou a gerar, porque sem dados não existe machine learning, certo? Mas
Além disso, eu trouxe um slide aqui para a gente refletir um pouquinho que uma aplicação com Machine Learning vai muito além do algoritmo em si, né? A gente tem ali o algoritmo, ele acaba sendo uma pequena parte, mas a gente tem várias outras partes super importantes. A gente tem as regras de negócio, ou seja, o que a gente quer resolver com Machine Learning, né? O que a gente quer prever, qual o problema, qual a automação que a gente precisa melhorar. A gente precisa de dados para treinar, e eu coloquei até destacado porque é o mais importante. Além disso, a gente vai ter a interface, né, com o usuário vai interagir com o nosso modelo, monitoramento, a gente está falando um pouquinho de DevOps aqui também, e a infraestrutura para entregar essa aplicação. E por que eu quis falar um pouquinho sobre esses tópicos, apesar que não é o tema central da palestra? Porque para desmitificar um pouquinho que muita gente que entra também no mercado de Machine Learning, eles acham que sabendo só matemática vai resolver o pepino, e não é bem assim. A gente precisa, sim, de toda a parte de engenharia, da parte de engenharia de software, de DevOps também, apesar que isso acaba dividindo um pouquinho. Hoje em dia a gente tem um engenheiro de Machine Learning, que inclusive eu estou me especializando também, ele acaba pegando essa parte de DevOps. Beleza. Mas é só para destacar que a gente tem também a parte da tecnologia, além da matemática, claro, né? Eu coloquei um fluxograma aqui, que seria um resumo das etapas que a gente tem em um processo de desenvolvimento de um projeto com Machine Learning. Tudo começa com a regra de negócio, né? E depois a gente se divide em dois caminhos, vamos falar assim. O de verdinho aqui embaixo seria a parte do engenheiro de dados com o engenheiro de Machine Learning, e o de cima, os nossos amigos devs aí também, né? Com o engenheiro de software, com o design, com os testes, até a gente chegar no deployment desse modelo para oferecer feedback para a área de negócio. Beleza? Bom, o que nós vamos fazer na prática aqui hoje, eu vou falar um pouquinho sobre aprendizagem supervisionada, tá? A gente tem alguns métodos de aprendizagem de algoritmos, e o que nós vamos abordar aqui hoje é a aprendizagem supervisionada, que basicamente é um aprendizado onde o modelo é treinado com exemplos rotulados, né? Normalmente a gente chama de target, de label também. Significa que os dados de entrada são acompanhados de uma saída desejada. Falando assim fica um pouco abstrato, mas eu trouxe aqui um exemplo que acho que está bem ilustrado. Acho que seria melhor, a maneira mais fácil de tentar ilustrar o que seria essa aprendizagem, essa aprendizagem supervisionada, certo? A gente tem ali uma professora com um quadro verde, né, com uma grafia de giz, que é o número 1, nós sabemos que é o número 1, e a gente tem algumas crianças sentadas olhando para ela. E a professora afirma para essas crianças, olha, esse é o número 1, certo? Essa aqui seria uma analogia perfeita do que é aprendizagem supervisionada. A gente vai entregar, vamos falar aqui somente de dados tabulares, né? Vamos falar de datasets em formato de tabela, para não ficar muito complexo também. A gente vai entregar uma tabela para o nosso algoritmo, onde uma dessas colunas vai ser o nosso target, ou seja, vai ser o valor que o algoritmo vai ser treinado para determinar, vamos falar assim. Então, ela traz esse label para as crianças, esse é o número 1, e a gente, aqui como se fosse o treinamento do nosso algoritmo, certo? Então, quando a gente coloca esse modelo, faz o deploy, coloca em produção, o que vai acontecer é o seguinte, novos dados vão chegar, e aqui eu tentei até mudar um pouquinho a imagem do número 1, apesar que a gente sabe que é o número 1, né? E o nosso modelo vai fazer inferência. Ele vai retornar, olha, esse é o número 1, e beleza, é o número 1, certo? E conforme novos dados vão chegando, os dados sempre vão ter características diferentes do que foi treinado, né? A grosso modo, tá, pessoal? Não vou entrar muito aqui em conceitos estatísticos. E o nosso modelo continua fazendo a inferência. Olha, esse é o número 1, ele acertou novamente, mas vai chegar algum momento que ele vai fazer uma inferência errada. A gente tem ali o número 6 e ele vai retornar para o usuário lá na interface, seja na API, esse é o número 1, só que na verdade é o número 6, né? E isso acontece, vai acontecer, tá? Não existe um modelo perfeito. O que a gente faz no treinamento é tentar ajustar essa função matemática para que ela tenha menos erro possível, falando de uma forma simples, né? Então, esse seria um exemplo prático, uma ilustração do que é a aprendizagem supervisionada, ok? Bom, e o modelo que nós vamos usar aqui hoje é um modelo de regressão logística. É um modelo bem simples, pessoal, mas vai servir para o que eu quero mostrar para vocês. E basicamente, e aqui um outro disclaimer, tá? Nós não vamos entrar em conceitos aprofundados de matemática, hoje aqui, não vai dar tempo, mas o mais importante
da parte matemática atrás desse modelo é essa função sigmoide aqui. O que essa função faz? Ela vai transformar um valor contínuo que o nosso algoritmo vai determinar, vamos falar assim, e ela vai transformar esse valor contínuo em uma probabilidade. Para quem é da matemática, e não sei se tem alguém da matemática, ela vai restringir a imagem dessa função entre 0 e 1, que basicamente é isso aqui. O nosso modelo vai retornar vários valores contínuos para a gente, negativos, positivos, grandes, pequenos. Ela vai transformar esse valor em uma probabilidade, um valor entre 0 e 1. E a partir dessa probabilidade, o nosso algoritmo ele vai... Show. O nosso algoritmo ele vai classificar, né, se aquele label pertence a uma classe ou não, tá? Lembrando, eu não comentei aqui também, pessoal, mas esse é um algoritmo de classificação, tá? Na verdade, eu coloquei no slide, né? Basicamente, ele vai classificar, por exemplo, se um paciente desenvolveu ou não, tem a probabilidade de desenvolver ou não uma doença, que é o que a gente vai falar aqui também, beleza? Bom, e o último tópico aqui de teoria, vamos falar assim, antes da gente entrar na parte prática. Pessoal, deixa eu só molhar minha garganta aqui, que minha garganta está um pouquinho ruim hoje, por isso que eu estou com esse pigarro. A última parte teórica, antes da gente ir para o hands-on, eu vou relembrar aqui um pouquinho de medidas de tendência central, que todo mundo já viu no ensino médio, apesar que não sei se alguém vai lembrar aqui o que é por esse nome, né? Mas medidas de tendência central são medidas, são estatísticas que vão resumir o nosso conjunto de dados, vão resumir a distribuição de uma variável que a gente vai analisar, certo? E a gente tem várias medidas de tendência central, mas hoje aqui a gente vai falar apenas de duas, que é a média aritmética, que a gente utiliza no nosso dia a dia aí. A formulação matemática seria isso, mas nada mais é do que a soma de todos os elementos, dividido pelo número de elementos que a gente tem em um determinado conjunto. E a gente vai falar também aqui um pouquinho da mediana, né? E coloquei aqui também a definição matemática de mediana, mas basicamente é o seguinte: se a gente tem um conjunto de dados, a gente ordena esses dados numéricos, tá, pessoal? E a mediana ela vai ser o valor central desse conjunto, se o número de elementos for um número ímpar. E se esse conjunto tiver um número de elementos, um número par de elementos, a gente vai pegar e fazer a média dos dois elementos centrais, que basicamente é o que está escrito aqui em letrinhas, certo? E só para a gente visualizar como que isso funciona na prática, né, eu coloquei aqui um conjunto A com esses elementos, 1, 3, 4, 7 e 10. Reparem que eu já coloquei em ordem também. Então, a média desse conjunto seria 5, que seria a soma desses elementos dividido pela quantidade deles. E a mediana seria 4, que é o elemento central, tá? E, na prática, como é que a gente vai saber qual delas, né, qual dessas medidas a gente vai utilizar? Basicamente, funciona da seguinte maneira. A média ela é muito sensível a outliers. Outliers são valores discrepantes do nosso modelo, tá, pessoal? E a mediana ela não sofre tanto com outliers, tá bom? Então, um segundo exemplo aqui, a gente tem um conjunto B com 1, 3, 4, 6, 39, né, já está em ordem também. Reparem que a mediana desse conjunto continua sendo 4, assim como o conjunto anterior, mas a média já movimentou. Então, para esse conjunto, por exemplo, aqui, a média não é uma métrica que vai resumir tão bem a distribuição dessa variável para a gente, desse conjunto, certo? Bom, dito isso, vamos para a prática, né? Tá bom, Ranieri, você falou, claro que resumido, mas eu quero ver na prática, então, o que você comentou aí de como que isso vai fazer diferença na vida de um cientista de dados na prática. Muito importante, pessoal, que o exemplo que nós trouxemos aqui é um exemplo super didático, é um exemplo muito simples, até para dar tempo e encaixar também na apresentação, ok? Mas a gente vai conseguir mostrar para vocês que, uma vez que o cientista de dados tem muito claro essa teoria, ele consegue melhorar significativamente os seus modelos. Isso com técnicas simples, com média e mediana, que nós abordamos aqui. Então, deixa eu trocar minha tela aqui. Pessoal, aqui eu construí alguns scripts em Python, tá? Eu estou com o Jupyter Notebook aberto aqui. Para quem não sabe, Jupyter Notebook é como se fosse, vamos falar assim, uma IDE de código que a gente consegue ver a saída em cada execução de célula, ok? É ideal para experimentação, inclusive. A gente só não pode mandar Jupyter Notebook à produção. Eu vejo isso muito aí no mercado e isso vira uma bomba depois. Mas, enfim.
Basicamente, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou fazer um pouco de malabarismo com os dois braços aqui. Eu criei um módulozinho, TechHub JF, que eu fiz algumas funções de treinamento, de predição. A princípio, eu não vou entrar nelas. Depois, no final, se vocês quiserem ver, eu abro, tá, para explicar. Vamos nos concentrar apenas aqui nesse Jupyter Notebook que está aberto, já para o case que nós vamos resolver. Qual que seria o case aqui, o cenário? Imagina que nós fomos contratados para uma instituição de pesquisa, um hospital da área de saúde, e a gente precisa desenvolver modelos de classificação para ajudar a equipe médica a melhorar o diagnóstico, né, dos pacientes que podem ou não desenvolver doenças cardíacas. Tá? Para isso, o que a gente precisa? De dados. Para a gente treinar um algoritmo, a gente precisa de dados. Então, a equipe de engenharia, junto com a equipe de TI, foi lá, fizeram um trabalho deles e retornou um conjunto de dados para a gente, onde a gente tem algumas variáveis aqui sobre a pressão arterial em repouso, dor no peito, a idade, enfim, a gente tem algumas variáveis aqui. Pessoal, um detalhe, esse conjunto de dados é um conjunto de dados real, que nós vamos utilizar. Eu peguei na plataforma Kaggle, não sei se a galera aqui conhece, é uma plataforma que tem conjuntos de dados e o pessoal faz disputas também de competições de machine learning, enfim. Depois eu posso passar o link caso vocês queiram brincar e aplicar alguma coisa que a gente viu aqui, tá? Mas, vamos lá. Eu já executei todo esse Jupyter Notebook antes do início da palestra. Então, aqui eu dei um print nas primeiras linhas do nosso conjunto de dados para a gente ver, entender um pouquinho o que está acontecendo. Na verdade, aqui, eu vou ter que chegar um pouquinho para o lado, só para mostrar para vocês que o nosso label, o nosso rótulo, que a gente falou alguns slides atrás, seria essa última coluna, diagnosis. 1 de 0 significa que o paciente não desenvolveu doença cardíaca ao longo da vida, e o número 1 significa que ele desenvolveu doença cardíaca ao longo da vida. São dados históricos, tá, pessoal? E as outras colunas são o que nós chamamos de features, né, do nosso modelo. Aqui eu só dei um describe rapidão para a gente olhar que, de fato, a gente tem variáveis numéricas, a gente tem uma variável do tipo float ali em colesterol, o restante do tipo inteiro, e a gente não tem nenhum valor nulo. Se tivesse, isso seria um problema, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui também. Então, a gente pode começar aí a brincar um pouquinho com esses dados, tá? Eu coloquei o título aqui de análise exploratória, mas não vai ser uma análise exploratória de fato. Eu vou mostrar algumas métricas aqui e a gente já vai treinar um modelo logo em seguida, tá? Para quem não é da área, essa imagem pode assustar um pouquinho, mas eu garanto para vocês que isso aqui é bem simples, tá? Isso aqui a gente chama de matriz de correlação, que é baseado em correlação de Pearson. O que é correlação de Pearson? É um valor que varia entre -1 a 1, onde -1 indica que essas duas variáveis ela tem uma alta correlação negativa. E o que isso significa, Ranieri? À medida que uma aumenta, a outra diminui. E se essas variáveis tiverem um índice de correlação igual a 1, significa que elas têm uma alta correlação positiva. Na prática, significa que à medida que o valor de uma aumenta, a outra também acompanha. E um detalhe muito importante, pessoal, que eu vejo que muita gente confunde nesse mercado, é que correlação não implica causalidade. Inclusive, esse é até um mantra para a gente da estatística, que na prática é o seguinte: o fato de duas variáveis estarem correlacionadas não significa que uma causa a outra. Tem um exemplo muito legal, real inclusive, eu não vou lembrar exatamente quando aconteceu. O pessoal que é de dados aqui provavelmente já ouviram essa história. Teve uma pesquisa uma vez nos Estados Unidos, onde eles identificaram que o número vendido de sorvete tinha uma alta correlação com o número de ataques de tubarão. Ou seja, então vender sorvete significa que o tubarão vai atacar as pessoas, né? E não é bem isso que acontece. Se a gente pensar um pouquinho, na verdade nem precisa muito de análise a fundo, tá, pessoal? Geralmente, qual é a época do ano que mais vende sorvete? Verão. E geralmente no verão é a época que mais pessoas vão à praia, né? Então por isso que essas duas variáveis tinham, né, um alto índice de correlação. Ou seja, em muitas das vezes, quando duas variáveis, na verdade na maioria das vezes, tá, pessoal? E a gente poderia abranger várias teorias aqui para justificar por que eu estou falando isso, mas acreditem que na maioria das vezes um alto índice de correlação está associado a uma terceira variável, né, a outras variáveis que vai causar essa alta correlação entre duas, tá? Mas voltando aqui, por que eu coloquei
por que eu printei essa matriz de correlação? Em um modelo de machine learning, se a gente tem duas features, ou seja, se a gente tem duas variáveis, duas ou mais, onde elas apresentam uma alta correlação entre si, seja negativa ou positiva, isso causa um problema enorme para a gente. Tá? Basicamente, isso que a gente chama de multicolinearidade. A gente está reforçando demais uma informação para o modelo. E com isso a gente acaba causando um overfitting, que é o modelo, ele não aprende um padrão, ele acaba decorando os vieses do dado, e quando chega nova informação, quando o algoritmo é deployado, é colocado em produção, né, a gente faz o deploy, o algoritmo ele performa muito mal. Esse é um dos motivos, existem vários, né, esse é um dos motivos, só que é um dos motivos, é um ponto crucial no início de qualquer modelagem preditiva. Tá? E aqui, se a gente dá uma olhada rapidamente, ó, a gente tem duas variáveis aqui que, para mim, o índice de correlação delas já está um pouco alto, de 0,579, que é essa ST-slope. Desculpa, pessoal, está um pouco complicado aqui, mas essa ST-slope com essa ST-depression. Essas duas variáveis, para resumir para vocês, são variáveis que trazem a inclinação, sabe aqueles exames de ecocardiograma, que traz um monte de risco para a gente lá e tal? São as inclinações dessa reta, em resumo seria isso. Tá? Então, são informações acerca de, são variáveis acerca de uma mesma informação, por isso que elas têm um índice de correlação relativamente alto. Então, eu, Ranieri, na prática, eu tiraria essa variável. Tá? A gente poderia testar e deixar elas, mas na minha experiência, isso aqui já vai ser um problema. Do restante, eu não vejo nenhum problema aqui, a gente poderia manter, mas eu vou retirar também aqui a nossa variável. Eu esqueci do laser, pessoal. Era muito mais simples, né? Eu queria mostrar essas duas aqui. Ó. Mas eu vou retirar também a nossa variável idade, tá? E tem uma justificativa teórica para isso. Basicamente, quando a gente vai treinar um modelo, que a gente pega feature, que tem a idade é uma feature do nosso modelo, a gente não pode empurrar isso tudo tão direto assim para treinar. A gente tem que fazer alguns estudos segregando isso por faixa etária, porque as distribuições, né, a estatística mais profunda desses ranges de idade vai interferir no treinamento. E se a gente jogar do jeito que está aqui, não vai ser muito legal. Em algum momento lá no final a gente vai acabar causando um overfitting também. Tá? Overfitting, pessoal, é um termo técnico que eu estou utilizando aqui, é quando o modelo aprende demais. Ele decora os vieses do dado, mas ele não generaliza uma função. Tá? Em resumo, é isso que significa overfitting. Bom, beleza. Então, aqui embaixo, no próximo bloco, eu estou dropando aqui ó, a variável idade. Eu dropei também a variável gender, que é o sexo desses pacientes, nos dados históricos. Tá? E a explicação aqui seria basicamente a explicação da idade. A gente poderia, sim, utilizar essa variável para treinamento, mas não de maneira direta, sim. Tá? Então, eu vou excluir essas duas. Vou tirar ST-slope, que é aquela variável que está correlacionada com ST-depression. E eu vou tirar aqui também essa fasting BS. Por quê? Se a gente olhar aqui, na verdade dá para ver aqui em cima, nem precisa dar um scroll. Está vendo essa linha de baixo aqui, pessoal? A gente tem aqui diagnosis, que é o nosso target, e a gente tem o índice de correlação de cada variávelzinha com ela. E se a gente olhar aqui para onde ele está, aqui, ó, esse fasting BS, ele tem uma correlação com o nosso target, o nosso label, de 0,003, ou seja, é zero. Significa que essa variável não vai ajudar muito o nosso modelo. Ela não tem muito a agregar para o padrão que o nosso modelo quer encontrar, certo? Então, resolvi por tirá-la também. Ah, Ranieri, mas eu poderia deixar ele fazer um teste? Poderia. Tá? Aqui eu estou assumindo algumas... Eu estou trazendo algumas teorias de background que eu não estou falando para vocês, então eu prefiro já excluir, beleza? Então aqui, pessoal, a gente já vai direto para a construção do nosso modelo. Antes da gente treinar um algoritmo, o que a gente precisa fazer? A gente já falou que para machine learning existir, a gente precisa de uma massa de dados, certo? Para a gente treinar um algoritmo, a gente pega essa nossa massa de dados e a gente divide ela em dois conjuntos. Basicamente, né? Tem algumas outras formas de estratificação, mas a maioria das vezes a gente divide em dois conjuntos. Um modelo de treino, um conjunto de treino e um conjunto de teste. Tá? O conjunto de treino é o conjunto que a gente vai entregar para o nosso algoritmo, inclusive com a variável target, o nosso label, e ele vai modelar, ele vai calcular como que ele vai construir essa função.
de forma que ela esteja mais adequada a prever o valor que a gente quer encontrar, a classe que a gente quer encontrar. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa célula. Vocês estão conseguindo enxergar bem, pessoal? Que eu estou olhando aqui, como está preto o background, eu acho que está embolando um pouquinho as letras. Está ok para enxergar? Beleza. Então aqui eu estou dividindo o nosso conjunto de dados em treino e teste, tá? E aqui embaixo nessa célula, aqui ó, nessas duas linhas de código, eu estou criando o meu algoritmo e estou treinando o meu algoritmo. Em duas linhas de código, pessoal. E aí eu queria fazer uma reflexão aqui. Hoje em dia, a gente tem vários frameworks que abstraem muito a parte de codificação nossa para treinar modelo, construir modelo de uma forma geral, né? Inclusive, eu estou utilizando aqui um framework chamado Scikit-Learn, do Python. E o que esses frameworks fazem para a gente? Eu tenho lá dentro do pacote uma classe chamada Logistic Regression, que é o nosso algoritmo de regressão linear. Eu estou criando uma instância dessa classe, né? Aqui, programação orientada a objeto, né? E com essa instância, eu estou passando para esse algoritmo o conjunto de dados de treino, né? Que são as features junto com o target, o label. Depois eu mostro para vocês o que tem nessa função aqui, ok? Mas basicamente, em duas linhas, eu criei e treinei meu modelo. Então, qual que é a reflexão que fica aqui? Será que... Bom, eu resolvi ir para a área de inteligência artificial, está no hype, né? É muito legal, IA generativa, recebe bem. Será que eu preciso deixar a matemática de lado? Uma das perguntas que eu mais recebo no dia a dia, de colegas conhecidos, é: Ranieri, eu quero entrar para essa área, mas eu acabei lendo no Google lá que para virar cientista de dados tem que ser muito bom em matemática, não sei mais o quê. E eles perguntam, de fato precisa ser? A resposta mais simples é que vocês precisam sim de uma base matemática boa, mas não significa que vocês precisam ter uma formação acadêmica em matemática, um mestrado e um doutorado em matemática. É importante que vocês dominem, principalmente, vários conceitos de estatística aplicada, cálculo diferencial integral, álgebra linear, porque na prática, pessoal, hoje em dia, principalmente de alguns anos para cá, né, não é de 2, 3 anos para cá, já faz algum tempo, criar e treinar modelo é muito fácil. Qualquer um com um tutorial de 5 minutos, literalmente, consegue criar e treinar um modelo. Agora, você como cientista de dados no mercado, você saberia explicar para a área de negócio o que seu modelo está fazendo por trás? O que essa instância que nós puxamos aqui do framework, o que ela está fazendo ali atrás? O que essas duas linhas de código, matematicamente falando, o que ela está inferindo para a gente? Né? Ah, beleza, Ranieri, mas eu vi que a gente consegue treinar assim, e eu olhei como que a gente avalia, aí puxa lá, inclusive hoje tem o nosso amigo ChatGPT, né? Pode jogar lá. Quais métricas é legal avaliar um modelo de regressão? Ele vai te dar uma porrada de métrica. E aí você vai lá, bate as métricas e vê, olha, meu modelo performou bem, tive um 80% de acurácia aqui, show de bola. Ô, gestor, eu desenvolvi um modelo de machine learning aqui, vamos colocar esse cara em produção. Aí, puf, colocou em produção. Aí, esse modelo em produção, vamos colocar aí que é para prever alguma demanda financeira, né, classificar algum cliente, por exemplo. 2 semanas depois que esse modelo está em produção, começa a aparecer bomba, aí o gestor te liga. Ô, Ranieri, deixa eu te falar, o seu modelo aqui apontou para a gente que a gente teria uma taxa de conversão, por exemplo, de 80% nesses clientes, não converteu nenhum, a gente investiu tanto para fazer essa campanha de marketing para ele, por exemplo, cara, não tive retorno nenhum, você não falou que o seu modelo estava bom? Né? E o que acontece, pessoal? Treinar modelo é uma coisa, aplicar métrica para validar o modelo é uma coisa. Na prática, quando esse modelo está em produção, é um trabalho muito árduo. A gente tem que monitorar diretamente, constantemente, avaliando como que o que está acontecendo com as distribuições que está entrando nesse modelo. Tem um conceito que a gente fala de data drift, que eu não vou entrar nele aqui, mas basicamente ele vai mostrar para a gente quando o nosso modelo vai crashar. Mas para saber disso, a gente tem que entender um pouquinho também de vários conceitos estatísticos, tá? Então, o que eu quero deixar com essa pequena reflexão? Vocês conseguem sim, com um tutorial rápido, né, na internet, importa as funções, treina o modelo, vocês conseguem avaliar. Mas muito mais importante, e isso é válido, tá, pessoal? Eu não estou querendo falar que isso é errado. Acho que é importante eu ressaltar isso também. Mas na prática, no dia a dia mesmo, ali na trincheira, na linha de frente,
você como cientista de dados, você vai estar muito mais ligado à modelagem matemática, a, de fato, virar o algoritmo de cabeça para baixo para entender por que ele performou bem no teste e por que ele está mal em produção. E para isso vocês precisam ter uma base, um background legal da matemática. Tá? Só um parênteses aqui que eu queria fazer, eu acho importante, mas enfim. Beleza, pessoal. Aqui embaixo, nessa célula aqui, eu tirei as métricas desse modelo. Aqui em cima a gente treinou o modelo, certo? Ele retornou um objeto aqui para a gente já treinou o nosso algoritmo aqui. Nessa função que eu criei um pacotinho, depois eu posso mostrar para vocês, a gente está importando o nosso modelo, que é essa instância aqui dessa classe, e o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu não sei se tá bom para ler aí, mas eu estou passando o conjunto de teste, certo? Lembra que nós dividimos o nosso conjunto de dados em treino e teste? Então, ali eu estou passando o conjunto de teste. E nessa primeira versão do modelo, a gente teve uma acurácia de 76%. A gente tem algumas outras métricas também que no final eu posso abordar um pouquinho, mas a gente teve uma precisão de 73% e um recall de 69%. Isso aqui, no mundo real, isso dificilmente vai acontecer. Quando a gente pega um cenário complexo, se a gente consegue 60% de acurácia na primeira versão do modelo, você pode soltar foguete, que está muito bom. Tá? Mas aqui, como exemplo simples, por isso que a gente teve uma acurácia alta. Como eu disse mais no início, né, é um exemplo didático, tá, pessoal? Mas beleza, então a gente teve uma acurácia de 76%. O serviço do cientista de dados acabou? Não. No dia a dia, a gente desenvolve geralmente um primeiro modelo que a gente fala de base, para a gente entender como que as nossas variáveis estão funcionando ali, quando a gente joga isso no liquidificador da matemática. E a partir desse modelo base, a gente vai mudando alguns hiperparâmetros, a gente vai criando outros códigos. Acontece também, pessoal, lembrei de um detalhe aqui, que em alguns cenários, em algumas empresas, vocês não vão poder utilizar frameworks. Às vezes você vai ter que desenvolver um algoritmo na mão mesmo, por algumas questões de compliance. Se vocês quiserem, depois a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. E mais um motivo de dominar, não só a programação, mas também entender da parte da matemática. Tá? Mas enfim, então, uma vez que a gente desenvolveu o primeiro modelo, a gente vai trabalhando, continua trabalhando, para criar outras versões, né, mexendo em hiperparâmetros, para ver se a gente consegue obter uma performance melhor. Tá? Bom, então aqui embaixo, antes de ir para construir a segunda versão, eu coloquei alguns gráficos aqui para vocês. Para quem não conhece, esses gráficos chamam boxplot. Tá? Eu não vou explicar toda a teoria por trás desse gráfico, mas o que a gente precisa entender para esse nosso bate-papo de agora. Basicamente, aqui no slide ficou um pouco ruim para visualizar na tela, pessoal, mas a gente tem uma linha preta aqui no meio dessas caixinhas, que simboliza a mediana das nossas variáveis, tá? O nosso valor central. E essas bolinhas que aparecem aqui, em cima desse último risquinho, que seria acima do terceiro quartil, isso aqui são outliers, são valores discrepantes do restante do conjunto que nós temos. Tá? E por que eu estou plotando esse gráfico aqui? Em um modelo principalmente de regressão logística, tem alguns modelos, tem alguns algoritmos que eles não sofrem tanta interferência de outlier. Tá? Mas regressão logística é um que é diretamente afetado por outlier. Porque na prática, o que acontece? O nosso algoritmo ele vai olhar para uma variável e vai tentar entender o que acontece com aquela variável comparando com outras. Se em determinado momento ele vê um valor discrepante, ele começa a ficar meio louco. Ele já começa a não entender o que está acontecendo ali. Se a gente pega e retira esses outliers, o modelo já começa a ficar mais de boa. Não, agora eu estou entendendo o que está acontecendo, vou modelar a sua função aqui para você, Ranieri. Na prática é quase isso. Né? Então, eu plotei esses gráficos aqui para a gente visualizar que, por exemplo, essa variável aqui, REST-BP, ela tem alguns outliers, a variável colesterol também tem, ST-depression, que a gente já falou sobre ela, também tem, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Rapidamente aqui, uma das maneiras da gente visualizar outlier também, apesar que não é tão direto assim, é por histograma, tá, pessoal? Basicamente, quando a gente não tem uma distribuição em formato de sino, a gente... Na verdade, uma maneira mais simples, né? Vocês podem observar aqui, por exemplo, o colesterol, que a maioria dos nossos dados, a contagem de observações de alguns valores estão todas aqui abaixo de 400, e a gente tem alguns valores perdidos aqui acima de 400. Então, é uma maneira também da gente, graficamente, encontrar os outliers, ok?
Mas o foco aqui não é gráfico, tá? Da nossa conversa hoje. Então, o que eu vou fazer logo em seguida? Eu estou criando um novo conjunto de dados, como se fosse uma cópia aqui, tá? Do nosso data frame que eu chamei de dados lá no início. E aqui eu estou usando uma sintaxe do Pandas, uma biblioteca do Python, que eu estou falando o seguinte, olha, para esse conjunto de dados aqui que eu estou criando essa cópia, eu quero pegar somente os registros de pacientes, registros históricos, né, cujo valor da variável colesterol seja menor do que 360. Por que eu estou fazendo isso? Vamos só voltar rapidinho aqui. Ó. Se a gente olhar para a variável colesterol, percebam que mais ou menos aqui em 350, 360, a gente começa a ter alguns outliers. São valores que não refletem a realidade daquela variável. Tá? Então, por isso que ali embaixo, eu peguei e retirei todos os registros cujo o valor da variável colesterol fosse maior do que 360. E assim eu fiz também para a variável REST-BP, que a gente viu ali em cima no gráfico. Eu retirei todos os registros cujo valor para ela fosse maior do que 160. E eu fiz também para a variável ST-Depression. Tá? Beleza, então o que eu faço agora? Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse novo conjunto de dados aqui que nós criamos agora, que basicamente o que a gente fez foi retirar alguns registros, tá? Com base em alguns filtros que nós fizemos aqui, pautado no conhecimento da mediana, né, pessoal? E eu vou dividir esse conjunto de dados novo em treino e teste novamente. Por quê? Eu quero treinar um algoritmo. No caso, a gente vai treinar o mesmo modelo, tá? O mesmo algoritmo. A gente não vai pegar um algoritmo distinto. Eu quero treinar de novo esse algoritmo com esses dados que eu acabei de manipular para ver se a gente vai ter algum melhor ou não. Tá? Então, aqui eu dividi em treino e teste nessa célula. E aqui embaixo, novamente, eu criei uma nova instância, né, da classe Logistic Regression. Eu chamei de modelo 2, seria a nossa segunda versão. E aqui eu treinei novamente esse modelo com a nossa funçãozinha. Eu passei o modelo 2, que é o nosso objeto, e passei os dados de treino. Ok? E, pessoal, olha só a diferença. Lembra a acurácia do nosso modelo anterior? Que estava... Deixa eu até voltar aqui. A gente tinha uma acurácia de 76%, precisão do qual a gente tinha 73 e 69. O fato de a gente tirar alguns outliers, olha a diferença que nós tivemos aqui para acurácia, para precisão e para recall. E o que a gente utilizou de matemática aqui? Basicamente, o conceito de média e mediana que a gente aprende lá no ensino médio, que a gente... Inclusive, a gente não dá muita importância para isso. Né? Aluno de ensino médio adora falar assim, eu nunca vou utilizar isso na vida, para que eu vou utilizar Bhaskara na minha vida e tudo mais. Só que, mexendo pouca coisa nos nossos dados, o que a gente fez foi retirar o outlier, pautado em medidas de tendência central, e a gente teve uma melhora significativa. Tá? Eu vou dar um spoiler para vocês aqui, na verdade, a gente não vai entrar nesse ponto aqui na palestra, mas esse modelo, essa acurácia aqui, ela não é a real ainda, tá? Ela vai estar um pouco abaixo. Ali a gente tem que fazer alguns ajustes de variável, porque... Aqui eu sei que ele deu um pouquinho de overfit, e para eu explicar isso para vocês, eu teria que entrar um pouquinho em alguns conceitos mais aprofundados de cálculo diferencial integral, para explicar o conceito de gradiente descendente que otimizou essa função. E quando a gente analisa isso, é possível a gente perceber que um termo que a gente utiliza na prática, ele overfitou. Ou seja, ele deu uma acurácia alta ali, mas na verdade ela está um pouquinho abaixo do que apareceu na métrica para a gente. Tá? E qual que é o intuito do nosso bate-papo, como eu falei no início aqui? Né? É tentar mostrar para vocês que com conceitos simples de matemática, não precisa preocupar logo de início com cálculo diferencial integral, com álgebra linear, enfim. Com coisas simples que vocês já sabem do ensino médio, se a gente empregar esse conhecimento no treinamento de um modelo, a gente consegue melhoras significativas. Tá? E quando você começa a estudar, de fato, a ter uma base melhor do cálculo diferencial integral, de álgebra linear, enfim. Eu estou citando esses dois porque geralmente é o que mais a gente utiliza. Né? O céu é o limite, pessoal. Então a gente pega um modelo, a gente pode revirar ele de baixo para cima. Na verdade, no dia a dia, em cenários reais, a gente precisa fazer isso. Tá? No mundo real, em situações complexas, a gente não vai pegar um framework assim, criar um modelo, treinar, mexer em média e mediana, que já vai resolver o nosso problema. Pode melhorar sim, mas não vai ser o suficiente. Eu quero que vocês entendam isso. Tá? Bom, no mais, o que eu queria mostrar para vocês hoje é uma breve introdução, tá? De como que a matemática ela é inerente ao machine learning. Eu gosto de afirmar que machine learning é matemática e a gente traz a ciência da computação para agregar isso para a gente, né? Para a gente conseguir modularizar, para codificar, colocar em produção
e outras pessoas conseguirem utilizar o nosso modelo. Para finalizar, pessoal, já para deixar uns minutinhos aí para a sessão de pergunta e resposta, se alguém tiver alguma dúvida e quiserem ver um pouquinho das classes, dos bloquinhos que eu criei, das funções ali de treino e teste, eu posso mostrar também, mas tem uma frase que um conhecido meu falou para mim um tempo atrás, que hoje em dia, na verdade há pouco tempo atrás, eu consegui entender o que ele falava para mim, porque eu não quero só aqui defender o papel da matemática, por eu ter meu background, da minha formação acadêmica ser matemática, por estar representando o ensino nesse evento do curso de matemática. De fato, a matemática, o cientista de dados, ele precisa, é uma ferramenta do cinto do Batman do cara, né? Tem que estar ali o tempo inteiro. Só que a gente não pode deixar de lado os conhecimentos de ciência da computação. E teve um conhecido meu uma vez, quase um mentor, que quando eu estava estudando na loucura antigamente lá, e eu via e mostrava para ele, olha só, fulano, consegui uma acurácia aqui num modelo de... Vamos pegar um modelo simples mesmo, de regressão logística. Eu trabalhei aqui e consegui uma acurácia de 95%. Eu testei, não deu overfit e tudo mais. Cara, bacana pra caramba. E aí ele falava, muito bom, Ranieri. E ele sempre falava uma frase para mim, olha, tenha em mente o seguinte, e ele brincava comigo, você vai entender isso daqui a um tempo. A gente ficar trabalhando para melhorar a métrica de acurácia, enfim... existem várias métricas, tá, pessoal? Estou falando acurácia porque a gente utilizou ela aqui no nosso exemplo. Isso é muito bacana para revista, para artigo científico. No dia a dia, a empresa vai perguntar para você, tá, mas como que isso vai me ajudar? Ou seja, se você mostrar esse notebook aqui para a empresa, tá, você tem uma classe, um objeto em Python, que ele consegue fazer uma previsão se a gente entregar dados novos daquele assunto para ele. Como é que a gente usa aquilo ali? A gente vai entregar um notebook para a área de negócio? Né? E não. E aí que vai entrar todo o conhecimento da parte de engenharia de software, e a gente vai ter que entender de construções de API, de microserviços, para a gente estudar qual que vai ser a melhor maneira de fazer o deploy desse modelo. Caberia uma outra palestra de umas 3 horas só para a gente discutir esse tema, porque para cada tipo de modelo, normalmente vai ter uma arquitetura mais adequada. Tá? Quando a gente vai para o campo de Deep Learning, que são aplicações pesadas, a gente já tem que estruturar muito bem como que o back-end vai aguentar tudo isso. E, pessoal, para finalizar de fato agora, eu gostaria de... não sei se a palavra correta seria deixar uma reflexão, mas o que acontece? Talvez vocês aí podem estar pensando, poxa, pleno 2024, ChatGPT bombando, Gemini do Google aí na porta, todo mundo falando de LLM, né, que é a generativa para gerar texto. Caraca, Ranieri, você vem aqui para mim falar de regressão logística, cara. Machine Learning básica lá de trás. Por que você não mostrou para a gente a aplicação da matemática em modelos de Deep Learning e tudo mais? Inclusive, a minha colega Ana da Ensine, cadê a Ana? A Ana estava por aí. A Ana tem uma palestra de tarde que ela vai abordar um pouquinho de conceitos de Deep Learning, abordando a álgebra linear, tá? Mas voltando aqui, por que eu, Ranieri, vim aqui falar para vocês de matemática com Machine Learning? Por que eu não dei exemplos aqui práticos de otimizar Deep Learning e tudo mais? Bom, primeiro, na verdade, um motivo óbvio é que é impossível a gente fazer qualquer coisa prática em meia hora, 50 minutos de Deep Learning e IA generativa, porque são modelos que gastam aí, tem alguns que vão gastar meses para treinamento se a gente estiver falando de IA generativa, tá? Mas o que acontece? Hoje em dia, inclusive, colegas meus da área que eu vejo que acabam caindo nesse erro, e é muito sério, pessoal. Apareceu um problema de negócio na sua pesquisa que você está fazendo, inclusive, eu ia citar um exemplo aqui, mas acho que não vai dar tempo. Mas, enfim, apareceu um problema diferente para você resolver na sua empresa, na sua pesquisa, e você quer testar, você precisa modificar o modelo que você criou. Às vezes você vai precisar de uma coisa mais robusta, só que o fato de precisar de recursos mais robustos não significa que a gente precisa ir direto para um modelo de Deep Learning, né? Muito menos IA generativa. Por quê, pessoal? Na prática, para a gente treinar e manter em produção um modelo de Deep Learning, e a generativa nem se fala, é caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Para a gente treinar certos modelos de Deep Learning, aí, uma empresa consegue atingir facilmente alguns milhões de reais. Claro que eu estou falando de contextos maiores, tá? E sem contar a equipe que você vai ter que ter por trás disso, de cientistas de dados para dar o suporte,
de engenheiros de machine learning. Então, muitas das vezes, eu vejo que tem uma galera aí que está querendo matar formiga com um canhão, e não precisa disso. Eu não peguei a estatística correta, pessoal, mas em pleno 2024, a maioria de soluções de inteligência artificial no mercado, no mundo inteiro, seja da área de saúde, seja da área financeira, enfim, qualquer área, ainda soluções de machine learning, de fato. Não são modelos avançados de deep learning, não são modelos avançados de IA generativa, porque muitas das vezes um modelo como esse vai resolver o nosso problema. Inclusive, esse modelo de regressão logística, ele é um modelo simples, até para a gente explicar. Aqui eu resumi muito, né, pessoal? Claro, eu não entrei na parte matemática de fato dele. Ele é um modelo simples para a gente explicar. Ele é um modelo muito leve para treinar. Com uma massa de dados muito pequena, a gente já consegue ter bons resultados. E esse modelo em produção, claro que quando modelado direitinho, ele traz resultados incríveis, sabe? Um modelo simples. Eu fiz uma prova de conceito um tempo atrás em uma empresa que eu trabalhei, onde a gente conseguiu mostrar que o modelo de regressão logística performou melhor que o modelo de Deep Learning, que ia gastar 5x mais para colocar em produção. Então, fica aí também um lembretezinho de experiência prática que eu já tive, coisa que eu já vivenciei, que do pessoal que está aqui hoje, e quem for assistir essa palestra depois, se você tiver interesse aí de entrar para essa área, começa do básico, pessoal, começa do início, começa dos modelos mais simples, procure sempre entender um pouco mais de estatística, procure sempre entender um pouco mais de cálculo diferencial integral. Ranieri, então eu vou ter que pegar um livro do Guidorizi, por exemplo, e estudar ele todo. Não necessariamente, começa do básico. Entenda o que são funções contínuas, entendam o que são funções diferenciáveis, entendam o que é integração. E quando vocês perceberem, automaticamente vocês vão começar a enxergar a aplicação de tudo isso em modelos. Realmente é um processo natural, pessoal. Não é nada forçado, porque, repito, se a gente pegar isso aqui e olhar por trás, se fosse um contexto real onde a gente precisa documentar, explicar o que esse modelo está fazendo, isso é muito sério também, mas caberia aqui uma outra palestra só para a gente falar sobre responsabilidade em IA. Se você não tiver um domínio das técnicas que o algoritmo utilizou, você não vai conseguir construir um modelo robusto, tá? Você não vai conseguir fazer uma documentação legal também para a sua empresa. Tá bom, pessoal? Bom, no mais, só voltando aqui rapidinho, eu tinha colocado mais 2 slides aqui para a gente trocar algumas ideias, mas eu não vou entrar neles porque eu acho que o nosso tempo vai ficar muito apertado. Vou deixar aí meu LinkedIn para vocês, caso alguém aqui queiram me seguir depois, para a gente trocar alguma ideia. Eu vou ficar mais um tempo ainda no evento. Quem quiser conversar um pouquinho, saber um pouquinho mais das minhas experiências, quiser mais alguns detalhes do que eu falei aqui, né, que cada tópico que eu falei aqui, eu fui muito breve, até para a gente conseguir chegar numa conclusão do que eu queria passar para vocês, mas estou à disposição, quem quiser conversar e trocar alguma ideia depois, tá bom? No mais, muito obrigado. Muito boa palestra. Agora, galera, a gente tem um tempinho de perguntas. Quem quiser, mesmo esquema, levanta a mão. Bom dia. Ranieri, só uma dúvida mesmo. Oi, foi? Bom dia. Eu só, assim, a gente já faz alguns trabalhos na faculdade sobre dados e sobre ciência de dados, e eu já estudei sobre a importância da normalização. Bom dia, nossa. Então, meu nome é Rayane, é só uma questão assim um pouco básica, mas é que eu queria saber da importância da normalização dos dados, até utilizando Shapiro, alguma coisa assim, sendo que eu vi ali que você tirou os outliers, e o meu medo assim, em alguns projetos é ter mesmo uma diminuição da precisão dessa, ou seja, previsão ou classificação, se isso interfere de alguma forma, ou assim, a gente pode seguir isso mesmo, deixando algumas coisas de lado.
o seu medo que você está falando para mim é utilizar a normalização, é isso? Só para ver se eu entendi. Ou então a falta dela, assim, se sem ela prejudicaria essa precisão dos resultados. Certo. Deixa eu pegar esse microfone. Pessoal, a Rayane teve uma pergunta muito legal aqui. Só de curiosidade, antes de responder, todo mundo aqui já fez pelo menos alguma disciplina básica de estatística em alguma graduação? Tá. Vocês lembram o que é distribuição normal, que foi o que ela perguntou aqui para mim? Sim, não, mais ou menos, que bicho é esse? Tá. Basicamente, pessoal, distribuição normal é uma distribuição onde a gente tem as informações de média e mediana centralizadas. Eu vou passar uma explicação não formal aqui, tá? Não me atire em pedra. É uma distribuição normal que a gente consegue, a partir de estatísticas de referência de tendência central, a gente consegue inferir muita informação sobre ela. Num português mais claro, uma variável que segue uma distribuição normal, a gente consegue... Acho que eu posso falar para eles que a gente consegue controlar melhor essa variável. Ela não é uma variável rebelde, certo? Ela é uma variável mais bonitinha, ela está com uma roupa legal. Então, quando a gente joga essa variável em um modelo, em alguns momentos isso pode beneficiar. Então, a pergunta da Rayane foi o seguinte: Ranieri, na faculdade eu tenho alguns projetos, vocês desenvolvem modelos? Estão desenvolvendo, certo? E às vezes eu fico com medo de utilizar a normalização, né? E o que isso pode causar no modelo. Bom, a gente teria várias formas de responder isso aqui, daria umas 3 aulas para a gente falar sobre isso, mas basicamente o que acontece, Rayane? Tem alguns modelos de machine learning mesmo, vamos falar de aplicações de machine learning, que uma das pressuposições, por exemplo, se a gente pegar uma regressão linear, que o método de treinamento é bem parecido com regressão logística, inclusive, esse modelo... ele não necessariamente pressupõe que as suas variáveis precisam estar numa distribuição normal, certo? Só que quando as nossas variáveis têm outliers, isso vai atrapalhar a acurácia dele. Ele não vai conseguir modelar muito bem essa função. O que você vai ter que perceber, por exemplo, se você estiver utilizando uma regressão linear, é olhar para o erro dos resíduos. Vocês já viram sobre isso? O erro dos seus resíduos, ele sim tem que seguir uma distribuição normal. Então, o que acontece? Basicamente, pessoal, o que eu estou falando para ela aqui, que quando a gente modela uma reta de regressão linear, a gente tem algumas métricas, alguns valores de erros, certo? E se a gente for listar esses erros, teoricamente, o nosso modelo de regressão logística, ele pressupõe que a distribuição do nosso erro segue uma distribuição normal. Se isso acontece, o seu modelo vai, provavelmente em produção, ele vai ficar muito bom. Porque, de fato, ele vai conseguir abstrair. Ele vai conseguir generalizar uma função que vai saber fazer inferência legal para novos dados, dados desconhecidos. Então, assim, o que eu quero te responder e espero te ajudar? Não se preocupe, não necessariamente olhar se a sua distribuição está... se a sua variável ou se as suas variáveis seguem uma distribuição normal. Procure entender um pouquinho antes como que o seu algoritmo funciona por trás e quais são as premissas que ele espera receber. Porque é muito importante, pessoal, falando ainda em machine learning, não indo para aplicações mais robustas, é muito legal a gente estudar, e aí de fato comer livro, para entender quando esses modelos foram criados, como que eles foram pensados. Então, quando a gente começa a entender de fato, até falando num viés programático, tá? Como que eles funcionam, até para aplicar as fórmulas matemáticas, geralmente a gente consegue entender quais são as premissas deles. Regressão linear, por exemplo, ela tem a premissa que os seus erros precisam seguir uma distribuição normal. Ranieri, então, se os meus erros não seguirem uma distribuição normal, o meu modelo não vai performar em produção? Então, não necessariamente uma resposta negativa, mas, teoricamente, a partir de alguns dias ele vai começar a cair. Então, antes de vocês se preocuparem em olhar a distribuição da variável, ou melhor, tentar aplicar alguns testes para, inclusive, normalizar as variáveis, né, que eu iria falar sobre isso aqui também, mas eu prefiro não falar porque não daria tempo, que é um campo extenso. Olhem quais são as premissas do seu algoritmo. Por exemplo, regressão linear, a premissa é que os resíduos estejam numa distribuição normal. Regressão logística, por exemplo, ela já não tem esse tipo de premissa.
Você não precisa se preocupar. Eu estou com um pouco de medo aqui, Rayane, porque eu estou dando algumas respostas generalistas. Então, se alguém depois, de fato, um estatístico, ver minhas respostas, pode me atirar pedra. Mas, assim, a grosso modo, na regressão logística, por exemplo, você não precisa se preocupar com isso, por exemplo, uma classificação, nesse algoritmo, tá? Retirar outlier, sim, é importante, mas não necessariamente você precisa garantir que as suas features no treino sigam uma distribuição normal. Respondi sua pergunta? Beleza.